Nvidia tem tombo de quase 10% na sessão de ontem, depois de divulgar relatório ali de que o governo dos Estados Unidos vai exigir novas licenças ali para a exportação do chip H20, que é um dos principais componentes ali para a inteligência artificial funcionar nas principais empresas aí de tecnologia do mundo. E também tivemos ali falas do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, e tivemos também resultado do PIB da China e perspectivas para essa questão comercial, né, da guerra comercial que a gente tem aí entre Estados Unidos e China. É disso que a gente vai falar hoje. E se você quer contar com a melhor assessoria de mercado para passar por esse momento turbulento, ganhando dinheiro, ou seja, vendendo lenço ao invés de chorar, entra e preenche o primeiro link aqui da descrição, que a gente vai marcar um papo para você entender como é que funciona a melhor assessoria de mercado. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Pois é, a sessão de ontem a Nvidia caiu aí mais de 6%, caindo quase 10% aí, perdendo bastante valor de mercado, muito por conta de que Estados Unidos ali colocou novas exigências ali para exportar o chip H20. Lembra que a gente falou no vídeo anterior, né, que a China está exigindo também novas licenças ali como medida de retaliação para exportar seus minérios raros. Pois é, tivemos aí essa contrapartida ali dos Estados Unidos e isso vai gerar um custo ali de 5 bi para a Nvidia exportar seus chips HB20. Né? E ela informou isso daí por meio de relatório divulgado no mercado na terça-feira, que vai, né, custar ali 5 bi para a empresa para continuar ali o seu chip de inteligência artificial, continuar exportando, né, seu chip de inteligência artificial, que é o H20. Esse chip aí, ele tem tido uma demanda muito grande, principalmente ali para as empresas chinesas, a Tencent, né, a Alibaba e a ByteDance, que é a controladora aí do TikTok. Né? E isso pode, né, fazer com que a Nvidia tenha mais dificuldades aí para poder mandar esses chips ali para as empresas, né, lá da China, visto que também agora tem uma concorrência mais pesada, né, com a DeepSeek ali falando que está conseguindo projetar ali novas IAs com custo mais baixo, né? E aí, né, esse movimento acontece aí depois da Nvidia também falar que vai investir 500 bilhões em infraestrutura de IA lá nos Estados Unidos. Então pode ser ali um movimento coordenado, né, visto que ela anunciou esses investimentos aí. E aí, né, o presidente Donald Trump teve essa confiança aí de colocar essas novas licenças ali, essa exigência de novas licenças justamente aí para forçar, né, esse investimento a acontecer de forma mais rápida, muito naquela ideia, né, que ele já falou de que está colocando essas tarifas recíprocas aí justamente para reindustrializar os Estados Unidos. E aí, o que você acha? Vai acontecer de fato a Nvidia conseguir superar essa questão em que é um custo elevado, né, para mandar esses chips lá para a China e conseguir acelerar esses investimentos aí, esses 500 bi em infraestrutura ali de IA nos Estados Unidos? Comenta aqui que eu quero saber. E o Powell, né, tivemos ontem ali falas do Fed, o Powell alertou sobre os riscos das tarifas do Donald Trump para os objetivos do Fed. Segundo o Powell ali, a gente está num cenário semelhante ali ao que a gente teve nos anos 70, que é a estagflação, ou seja, um aumento ali da inflação e a economia estagnada, né? Então a gente tem um crescimento econômico baixo e uma inflação alta, né? Então a gente está, segundo ele, né, a gente está entrando num cenário ali que a gente não via há meio século, né? Ou seja, não via desde a década de 70 e 80 ali, e que isso, né, veio mais forte aí com o aumento das tarifas anunciadas pelo Donald Trump muito maior que o previsto, né? Principalmente ali com a China, que está em 145%, e já saiu aí matérias falando que o cálculo pode chegar a 245%. Então é um cenário aí muito desafiador, né? Que o duplo objetivo do Fed estão em maior tensão, né? Que basicamente o Fed aí é responsável por promover o pleno emprego e manter a inflação sob controle, ou seja, o Fed tem ali, né, a missão de manter os empregos controlados, né? O pleno emprego nos Estados Unidos é cerca de 3, 4% de desemprego, né? Então ali 96% das pessoas com trabalhos, né? E esses 3, 4% geralmente são pessoas ali que estão migrando, né, de um emprego para outro. Inflação sob controle. Hoje a inflação nos Estados Unidos de 12 meses está na casa aí de 2,7% e a meta do Fed é de 2%. O Fed já falou em reuniões anteriores, essa meta de 2% eles vão atingir lá em 2027, né, se a economia mantivesse
ali o target que estava acontecendo até as tarifas ali do Trump, né? Mas com essas tarifas aí, ele falou que ficou difícil, né, de seguir uma direção, né, porque as taxas aí alteraram bastante aí a projeção do Fed, e talvez a gente entre numa espiral de estagflação, que é o maior medo do Fed nesse momento. E aí com isso, né, não só o Powell, como outros dirigentes do Fed também falaram que as taxas podem ir para qualquer lado, tanto para aumento quanto para diminuição, né? O Jerome Powell já tinha falado que para esse ano estão contratadas dois cortes de juros lá nas taxas de juros, né? Mas se de fato o cenário de estagflação, como nos anos 70, se concretizar, as taxas podem ir para ambos os lados. Vai depender aí de qual vai ser o foco ali do Fed para esse momento. Lá nos anos 70 e 80, né, a economia entrou ali num alto desemprego e inflação de 2 dígitos na época, e aí essa combinação aí chega, né, na estagflação. E na época o foco foi justamente controlar a inflação, e para isso na época, né, subiram os juros e etc, né, até controlar a inflação ali, e atingiram, né, essa meta ali próximo dos anos 2000, né? Então a gente teve juros altos nos Estados Unidos por mais tempo que se imaginava. E se a gente entrar nesse cenário hoje lá nos Estados Unidos, né, por conta dessa guerra comercial, né, se a gente entrar nessa estagflação, pode acontecer esses dois tipos de cenários. Se tiver um foco na inflação, teremos aí taxas altas por mais tempo. Se o foco for no pleno emprego, a gente vai ter ali uma redução ali das taxas de juros para justamente reestimular a economia, mas é um cenário muito complicado nesse sentido, por conta ali da inflação que vai continuar alta por mais tempo, e isso acaba prejudicando ali a produção dos Estados Unidos, que em teoria vai ficando muito mais cara. Então, muito provavelmente, se a gente tiver um momento de estagflação, bem provável que o foco vai ser controlar a inflação. Mas a gente pode ter esses dois cenários aí de estagflação, e aí as taxas de juros podem subir ou cair, a depender aí do foco de atuação do Fed nesse sentido. O que você acha que pode acontecer se vier estagflação? O que você acha que eles vão dar foco? Em controlar a inflação ou controlar o pleno emprego? Comenta aí. E o PIB da China surpreende, né, e mantém ali o target que o governo colocou de crescimento de 5%. O PIB ainda não refletiu as questões das tarifas, né, das tarifas ali recíprocas. O resultado se refere aí a janeiro e março, que cresceu 5,4%, um pouco maior ali de que 5,1%, que era a expectativa de mercado. Muito disso daí, né, vem ali impulsionado principalmente pelo consumo sólido e pela produção industrial, ou seja, exportações. Então aqui a gente não viu ainda como que as tarifas recíprocas lá do Donald Trump, lá dos Estados Unidos, vai impactar a economia chinesa. E esse consumo sólido aí veio, né, depois de que o governo colocou ali vários estímulos que a gente tem visto desde o ano passado aí para a economia seguir pujante, né? Mas a China também tem vários desafios aí a se enfrentar, principalmente ali no setor imobiliário, que a gente, né, viu aquela possibilidade de bolha estourar, né, principalmente ali com a quebra da Evergrande, que era uma das maiores incorporadoras lá da China. Então também há muita expectativa com relação a isso, né? Há muitas dúvidas com relação ao crescimento da China, que também vem ali querendo estagnar, e o governo tentando segurar as pontas ali. Então o indicador de vendas do varejo ali subiu 5,9% em relação a março do mesmo período do ano anterior, né, depois aí de ter aumentado 4% entre janeiro e fevereiro, né, e a produção industrial acelerou 7,7%, né, depois de 5,9% dos 2 primeiros meses, né, os indicadores aí vindo aí com resultado maior do que a expectativa de mercado. Mas o setor imobiliário aí segue desacelerando, né, na contramão aí do setor como um todo, com investimento no setor aí caindo 10% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, é aquilo que a gente falou. O setor imobiliário na China tem muitos problemas, né? A bolha não estourou de fato, como o mercado esperaria que iria estourar, por conta ali do que a gente viu acontecer, principalmente com a Evergrande, né, que era uma das maiores ali do setor. Então a China também tem muitos problemas ali para se resolver com relação à sua economia interna, e o foco agora, né, segundo ali o governo, né, vai ser dar esse foco para o consumo interno, né, para segurar justamente ali a economia chinesa, né, e sair um pouco ali dessa guerra comercial, não ficar tão dependente disso, porque
o que sustentou esse crescimento de 5% foi justamente o estímulo do consumo que o governo deu para a economia e a indústria, né? Então, com as tarifas recíprocas, a gente deve ver um caimento aí dos números do setor industrial lá dos Estados Unidos, e a gente também deve ver, consequentemente, né, que esse setor aí caindo, né, a gente vai ter um maior desemprego, e com isso, né, o setor empregando menos, né, e o setor imobiliário também em dificuldades, a gente deve ver um menor crescimento nos próximos meses. A gente teve também uma questão bem interessante aí que aconteceu, que foi justamente o comunicado da China de que não vai mais comprar ali da Boeing, né? E isso pode gerar uma oportunidade muito interessante no setor aeroespacial, principalmente aqui para nós brasileiros, né? Visto que a Embraer é uma referência também da aviação. Então a gente pode se beneficiar nesse sentido, né, de ser um parceiro estratégico para a China, também ali junto com a Airbus, que pode ser ali os dois principais parceiros ali, visto que a China não quer mais comprar ali da Boeing, né? E não só aviões, tá? Porque a China também tem suas empresas lá de construção de aviões, mas muito ali nos bens de capital, né? No sentido de peças, né? Reposição, até mão de obra mesmo aqui, que o Brasil, né? A Embraer é referência nesse setor, principalmente ali de aviação de médio porte, né? Então, vamos ver ali o que acontece. Se a gente conseguir, né, essa parceria estratégica, pode ser muito bom para a gente aí no médio prazo, visto que a gente pode passar, né, por esse período turbulento aí da guerra comercial da melhor maneira, né, muito parecido ali com o que a gente viu em 2008, né, o mundo inteiro em crise e o Brasil conseguiu sair ali da melhor maneira nesse sentido, porque a gente estava num boom de commodities ali e conseguimos segurar bem a economia. E a gente teve também, né, resultados ali do setor financeiro dos Estados Unidos, que veio bem sólido. Então a gente ainda não tem, né, refletido na economia essa guerra tarifária ainda. Então a gente deve ver isso nos próximos meses, visto que o PIB da China seguiu, né, no patamar ali que eles esperavam, de crescimento de 5%. O setor bancário lá dos Estados Unidos também segue forte. A gente tem ainda resultados da economia fortes, mas o Powell já alerta, né, que a possibilidade de estagflação é real, né, e eles já estão preparando para isso, mas vão esperar ali pela volatilidade do mercado e pelas incertezas que a gente tem visto no mercado. Ele vai esperar ali números concretos disso para tomar uma decisão, visto que um cenário de estagflação, né, é um cenário muito complexo e não é de simples resolução. E o PIB da China também no mesmo sentido, visto que o governo já falou que vai dar um foco maior em estimular o consumo interno. Então, dado todo esse cenário, como é que você vai investir nesse sentido, né? Então, te convido novamente a preencher o primeiro link da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado e se beneficiar desse cenário de caos. É no caos que se compra barato, hein? Então, preencha o primeiro link da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado e se sair da melhor maneira nesse cenário de extrema volatilidade. Fechou? Então ficamos por aqui hoje e até o próximo vídeo. Valeu!